com enorme prazer que eu dou continuidade a esse curso de introdução ao coaching infantil. Sou Márcia Belmiro, formadora e mentora de coaches e criadora de um método exclusivo para aplicar coaching em crianças, o Kid Coaching. É um quebra-língua, Kid Coaching. Eu resolvi começar essa aula com a frase do Ayrton Senna porque eu acredito que a melhor maneira para transformarmos o mundo num lugar melhor é desenvolver a emoção das nossas crianças para que elas se tornem adolescentes responsáveis e adultos felizes. Então, você que tem paixão por desenvolver crianças, gosta de ajudar pessoas e acredita que pode contribuir para um mundo melhor, eu vou mostrar a você ao longo dessas 4 aulas como utilizar o método Kid Coaching para aplicar coaching em crianças de 8 a 12 anos, ampliando suas oportunidades no mercado totalmente inexplorado e se realizando por trabalhar com crianças. Isso porque eu mesma posso dizer a você, depois de mais de 12 mil horas de atendimento nos mais diversos nichos de coaching, desenvolver crianças é o trabalho mais gratificante do mundo. E eles respondem muito rápido. As mudanças são significativas, rápidas e profundas. E mesmo que você não queira aplicar o coaching formalmente como um profissional Kid Coach, as informações riquíssimas que eu vou disponibilizar aqui para você podem ser utilizadas para aplicar o coaching informal em crianças a partir dos 2 aninhos de idade, nos seus filhos, sobrinhos, filhos dos seus amigos, alunos, netos, enfim. Ou seja, se você é pai ou mãe, professor ou professora, ou qualquer outro tipo de pessoa profissional que lida diretamente com crianças, o método Kid Coach pode ajudar você a desenvolver crianças equilibradas, responsáveis, felizes e com autonomia. Eu resolvi disponibilizar esse curso de introdução ao coaching infantil gratuitamente para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento que eu vou trazer aqui. Isso porque todos os dias eu estou num contato com pessoas que comentam o quanto que está difícil criar essa nova geração. Se você convive com alguma criança que nasceu a partir de 2005, sabe exatamente o que eu estou falando. Segundo os relatos que recebo, as crianças estão apresentando comportamentos de inquietude, não escutam, argumentam em excesso quando querem algo, fazem birra a qualquer sinal de descontentamento, acham-se cheias de razão, dentre muitas outras queixas que eu recebo de pais, professores e daqueles que convivem diariamente com crianças. O que eu já posso adiantar é que esses comportamentos, na verdade, são sintomas de uma relação com o mundo de multi-estímulos e principalmente da relação com os pais que, por mais que quisessem, não receberam um manual para educar seus filhos. Como se fosse possível existir esse manual. Não existe. Porém, existem técnicas e ferramentas que um profissional ou até mesmo os próprios pais podem utilizar para eliminar esses comportamentos indesejados e para desenvolver crianças saudáveis emocionalmente, saudáveis socialmente e prontas para lidar com as dificuldades rotineiras que elas enfrentam. Você vai poder ver ao final desta aula alguns vídeos feitos por pais, crianças e profissionais falando sobre os resultados que a aplicação do método Kid Coach proporcionou a eles. Crianças como a Poliana, que tinha problemas para comer e estava com colesterol alto, muito alto, e que, a partir da primeira sessão, já começou a comer frutas, verduras, legumes e cuidar melhor da sua própria saúde. Profissionais como a Natália Abreu, que após sua formação em coaching, ficou sem saber qual era o nicho que ela queria ou iria trabalhar, não tinha clientes suficientes e se sentia insegura nos atendimentos que conseguia fazer. Mas depois de ter acesso ao método que você vai conhecer aqui nesse curso de introdução, ela começou a atuar com crianças e já está com a sua agenda lotada, se sentindo realizada, trabalhando com o que ela realmente ama. E existem muitas outras histórias que você vai conhecer ao longo desse curso introdutório. Só que, para que você entenda as ferramentas e o método utilizado para conseguir esses resultados, é necessário que você entenda o que está por trás da concepção e da aplicação desse método.
E eu vou contar isso para você agora. Eu sou psicóloga com pós-graduação em neurociências pelo IPUB, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e há mais de 30 anos eu trabalho com desenvolvimento humano. Ao longo da minha jornada, eu já atuei em diversas áreas, já trabalhei para empresas privadas, grandes empresas financeiras, já fui diretora de escola infantil e hoje sou trainer e diretora da Rio Coaching, uma empresa de coaching e treinamentos aqui no Rio de Janeiro. Além disso, já treinei mais de 3.000 coaches pessoalmente e já possuo mais de 12.000 horas entre treinamentos, ministrados, palestras e atendimentos como coach e mentora de coaches e de líderes. Todas essas experiências me permitiram ter contato com uma diversidade enorme de realidades e contribuíram para que eu chegasse ao método que eu vou mostrar a você ao longo deste curso introdutório. No entanto, o que mais contribuiu foi a minha experiência como mãe, como tia e avó. Eu tenho 3 filhos que já são adultos. A mais velha já tem filhos e apesar de hoje eles serem exemplos de humanidade, amorosidade e sucesso como pessoas, a caminhada até aqui não foi um mar de rosas. Isso porque, apesar de eu ser psicóloga, eu enfrentei muitas dificuldades para criá-los. Quando eles estavam na fase mais importante da formação deles, eu ainda não tinha as ferramentas que eu hoje ensino, entrego para tantos coaches, professores, profissionais da saúde, pais, mães. Eu me lembro de um dia específico em que o meu filho Francisco e a Ana Clara brigaram e ele arranhou o rosto dela. Isso já tinha acontecido outras vezes e eu tinha dito para ele que ela podia ficar com o rostinho marcado, enfim. Até que nesse dia eu saí de mim. Eu coloquei os 2 trancados no quarto e totalmente fora de mim. Eu gritava, olha só, eu gritava que eles só sairiam dali depois que houvesse um morto. Olha, gente, eu me envergonho disso. Porque naquele dia eu já não estava aguentando mais aquelas brigas. Eu estava fora de mim. Eles ficaram muito assustados e batiam na porta dizendo: mãe, pode abrir. A gente não vai brigar mais. E eu, gente, eu insistia, olha que loucura, eu insistia que eles tinham que resolver aquilo de uma vez e que só um tinha que sobreviver. Eu me envergonho muito de ter feito isso um dia com os meus filhos, de gritar com eles e de desejar um morto, olha que loucura, porque eu estava completamente fora de mim. Eu me envergonho muito dessa minha gritaria, da minha incapacidade de, naquele momento, não ter conseguido agir em consonância a tudo que eu tinha estudado e acreditava. Depois, é claro, é lógico, eu abri a porta, os 2 estavam com os olhinhos arregalados. De fato, eles nunca mais brigaram. Ele nunca mais unhou o rostinho lindo da irmã. Mas a que custo? A que custo? Como vocês acham que eu fiquei depois desse incidente? E como vocês acham que eles ficaram? Eu estava num dia cheio, tinha trabalhado o dia todo, não estava mesmo com paciência para aquela briga que já estava se arrastando e era constante entre os 2. Eu não sabia mais o que fazer. Ameacei umas 3 vezes, como eu costumava fazer, para que ele não fizesse mais aquilo com ela, que ele não arranhasse mais o rostinho dela. Agi daquele jeito que eu fiz, que eu contei para vocês, me doeu tanto ou mais do que doeu a eles. O pior foi que eu me senti impotente, um lixo de mãe. Eu cheguei a pensar se eu estava mesmo preparada para ser mãe, se eu tinha o equilíbrio necessário para educar meus filhos. E eu sinto isso até hoje na minha pele. Porque eu fiz coisas que não foram bacanas, que não acreditava, que eu não gostaria de ter feito. Eu confesso a vocês que eu tinha medo que meus filhos virassem delinquentes, violentos, brigassem um com o outro para o resto da vida. E para mim, ter 2 filhos, irmãos, que não se falassem seria uma dor imensa, contrariaria todos os meus princípios e crenças de uma família harmoniosa. Quando eles chegassem na adolescência, se perder nas drogas,
Quando a gente está envolvido num loop de problemas com as crianças, a tendência nossa é pensar o pior e as piores consequências que contrariam tudo que idealizamos quando decidimos ter uma família, ter filhos. E quando imaginamos uma família bonita, bacana, harmoniosa, parece que tudo aquilo que a gente pensa, né, cai por terra. A partir de então, eu continuei a buscar incessantemente novas abordagens, para eu me sentir mais tranquila e firme ao mesmo tempo, para criar meus filhos de uma forma que eles fossem mais comprometidos consigo mesmos e com os outros. E quando eu tive a minha terceira filha, Letícia, ficou claro para mim que o que eu queria era descobrir se existia algo que eu pudesse fazer para criar meus filhos de uma maneira tranquila, sem ficar insegura, se eu estaria fazendo certo e ainda ajudá-los a gostarem mais de si mesmos, serem mais responsáveis, protagonistas das suas próprias vidas. Foi aí que eu comecei a estudar desesperadamente maneiras de desenvolver esse tipo de atitude em crianças. E comecei a achar teorias que até eu já tinha tido contato antes. E até eu já aplicava algumas coisas, mas nunca tinha parado para pensar como aquilo poderia ser usado na rotina infantil dentro de casa. Era muito mais em termos de consultório, como psicóloga, que eu via, mas em casa, dentro de casa. Numa certa época, eu fui diretora numa escola construtivista na cidade de Arraial do Cabo, no estado do Rio de Janeiro. Então, eu comecei a aplicar algumas técnicas adaptadas nos meus filhos e nas crianças da escola. Era uma abordagem um pouco diferente do que a maioria das pessoas das escolas e das crianças estão acostumadas. Então, no começo isso causou um certo estranhamento. As pessoas começaram a me questionar se aquilo realmente fazia sentido. Afinal, conversar com a criança de igual para igual, ao invés de você se impor com autoritarismo, não era nada comum naquela época. Argumentar, justificar, ao invés de simplesmente mandar, então nem se fala. O que eu percebi é que essas abordagens, naquela época, já estavam fazendo sentido, trazendo efeitos positivos. As crianças estavam respondendo bem a esse novo tipo de relacionamento que eu estava construindo com elas. Crianças que não se adaptavam em nenhuma outra escola se adaptavam facilmente à Casa Escola Mirassol. Os pais começaram a me perguntar o que eu estava fazendo com os filhos deles, pois eles estavam começando a gostar de frequentar a escola e pediam para ir para a escola. Porém, algumas coisas ainda não se encaixavam. Eu não conseguia engajar os pais com essa nova tratativa com as crianças. E algumas dificuldades foram aparecendo ao longo do caminho. Isso me fez continuar buscando e buscando e buscando novas formas, novos conceitos, novas teorias e práticas para ajudar crianças e pais. Foi aí que depois de alguns anos, até já tinha acontecido o fechamento da escola por questões pessoais minhas e já tinha retornado para o mundo corporativo, voltei a trabalhar no mundo empresarial, eu conheci o coaching. E aí tudo se encaixou nesse momento. Eu percebi que eu poderia usar o que eu já sabia de psicologia infantil, de psicopedagogia, aliado a uma abordagem coaching, para ser uma mãe melhor para os meus próprios filhos, porque para mim, muito mais do que um conjunto de técnicas e ferramentas para levar uma pessoa do ponto A ao ponto B, o coaching é uma abordagem, é uma maneira de se comportar. É um jeito especial de olhar para o mundo e interagir com ele. Quando eu comecei a aplicar informalmente o coaching com a minha filha mais nova, Letícia, o resultado foi fantástico. Os mais velhos já estavam direcionados na vida nessa época. A abordagem coaching aplicada na Letícia foi impressionante, ao ponto do coordenador pedagógico nos chamar na escola para saber se a gente tinha colocado professor particular, porque ela deu uma guinada. Ela melhorou as notas na escola, ela melhorou o relacionamento com os colegas e começou a desenvolver uma liderança positiva dentro da turma dela, tornou-se mais responsável, autônoma, segura de si. Então eu comecei
comecei a ensinar essa abordagem para alguns amigos próximos e, em especial, para os executivos que eu atendi em coaching e que estavam algumas vezes passando por problemas com seus filhos. O resultado com os filhos deles era o mesmo que tinha acontecido na minha casa. Isso era maravilhoso, porque, afinal, se funcionava com os filhos de pessoas que não tinham estudado o que eu tive que estudar, poderia também funcionar com qualquer outra pessoa. Só que eu ainda não conhecia o poder da internet. E como eu poderia ensinar isso para o Brasil e até fora dele, eu não tinha ainda desenhado um método. Era tudo muito baseado no que eu tinha aprendido na prática, usando a teoria. Então, eu virei uma formadora, nessa ocasião, eu virei uma formadora de coaches pela Sociedade Brasileira de Coaching. E formei diversos coaches, como eu já disse a vocês, que hoje são grandes coaches no mercado brasileiro. Coaches como Jerônimo Temel, que diz em 30 minutos, ele na sala de aula comigo, ele já sabia que aquilo era o que ele queria fazer pelo resto da vida. Hoje ele me agradece publicamente por isso, muito lindo isso. Coaches como a Paula Abreu, como a Nel Salgado, que foi a coach da Rafaela Silva, nossa medalha de ouro no jogo das Olimpíadas de 2016. A coach da Rafaela, a Nel Salgado, foi minha aluna também. Só que eu ainda tinha o sonho de voltar a atuar com crianças. Eu sempre fui apaixonada pelo universo infantil e acredito muito que a transformação positiva do mundo acontece por uma transformação positiva na educação das crianças. Foi então, depois de tantos anos como coach, mais de 12 mil horas de atendimentos, treinamentos e palestras, mais de 3 mil coaches formados, que eu descobri que era possível ensinar outras pessoas pela internet. E por incrível que pareça, foi o Jerônimo Temel e a querida Adriana Marques que me apresentaram essa oportunidade de trabalhar de uma forma ampliada por aqui, nessa mídia fantástica. Ambos insistindo para que eu colocasse o sonho de transformar cada vez mais pessoas em prática. Segundo as palavras do Jerônimo, ele me dizia assim: o mundo precisa ter contato com isso tudo que você tem para ensinar, Márcia. E ainda no meio disso tudo, nasceram os meus netos gêmeos, que me trouxeram, além de imensa alegria, uma enorme possibilidade de estudo prático, de entender por meio da observação o quanto que características pessoais inatas, únicas, sofrem interferência e respondem de formas diferentes ao ambiente onde são criados. Aí eu sentei para transformar tudo isso que eu aprendi, apliquei e vi que dava certo ao longo dos meus últimos 38 anos de trabalho, estudo no desenvolvimento humano, e transformar num método. Um método que vem ajudando crianças das mais diversas idades e classes sociais, nas mais diversas condições, que sofrem bullying e que não sabem como lidar com essa afronta do ambiente. Um método que vem ajudando pais, professores, profissionais de saúde a se comunicar de uma maneira mais adequada com essas crianças e conseguir fazer com que elas sejam mais responsáveis, autônomas, equilibradas e felizes. Um método que vem fazendo coaches se realizarem através do atendimento infantil com segurança, qualidade e boa remuneração. E a esse método eu dei o nome de Kid Coaching. É um quebra-língua, Kid Coaching. O método Kid Coaching possui como base 4 teorias psicológicas: a psicanálise, a teoria cognitivo-comportamental, a gestalterapia e a psicologia positiva. Todas elas aliadas a uma abordagem coaching. E ainda aproveita os avanços e as descobertas das neurociências. E se você conhece um pouco de psicologia, pode achar meio estranho essas teorias, a psicanálise, a TCC e a Gestalt andarem juntas, porém, elas não são utilizadas na sua integralidade. Eu me apropriei somente dos elementos dessas teorias que seriam úteis ao desenvolvimento da criança. Por exemplo,
Um pai, uma mãe, um professor, um coach que atende crianças precisa conhecer o desenvolvimento psíquico e as fases naturais de evolução do seu sistema egóico, como muito bem nos elucida a psicanálise. Esses conhecimentos nos situam. Por outro lado, é da teoria cognitivo-comportamental que nós vamos entender com clareza o poder de caminhar na direção nova do que se quer ter a partir de agora, no presente, ao invés dos comportamentos repetitivos e mantidos do passado. Essas contribuições que eu acabei de citar para você são apenas exemplos específicos, mas eu aproveitei bem mais do que isso para a construção do método e da conjugação de todas essas teorias e estão somando imensamente para o sucesso de quem utiliza o método Kid Coaching. Além disso tudo, ainda existe a abordagem coaching, que, quando eu falo, às vezes as pessoas não entendem o que isso significa. Bem, eu acredito que o coaching ele tem 6 princípios norteadores e fica ligado nisso que eu vou te falar agora. 6 princípios norteadores nos quais as sessões com o método Kid Coaching se apoia. É exatamente nesses princípios que o método Kid Coaching se apoia. O primeiro princípio é: todo processo de coaching precisa ter um objetivo. E esse objetivo precisa ser SMART. S-M-A-R-T. SMART é uma sigla do inglês que, em tradução livre, significa específico, mensurável, alcançável, relevante e temporizável. Não existe processo de Kids Coaching se não houver a clara definição de onde se quer chegar e que esse ponto seja diferente do ponto onde a família está no momento. O objetivo é estabelecido em conjunto numa parceria entre o Kid Coach, crianças e os responsáveis e segue o padrão SMART. Isso é bem importante. Princípio 2. Não julgar e não dizer à criança o que ela tem que fazer, o que deve ser feito. O julgamento não leva a criança ou a família à mudança. É preciso ter em mente que cada questão pode ter múltiplos posicionamentos e que todos eles podem ser a solução. Tendemos a mostrar o que é certo, o que é errado, o que deve ou não deve ser feito. E isso acaba trazendo a criança para relatar uma lista de justificativas, de desculpas, que não vão levá-la para uma ação efetiva e apenas se mantém a criança naquele looping das desculpas. Princípio 3 do coaching e que é utilizado no método Kid Coaching: ajudar a criança a encontrar suas melhores respostas por meio de boas perguntas. Bem estruturadas, você pode fazer com que a criança pense, analise e descubra a melhor resposta frente às situações que ela esteja vivendo. As perguntas devem ser claras, diretas e respeitar a evolução do vocabulário da criança. A boa pergunta, ela deve abordar apenas um tema específico por vez, por pergunta. A boa pergunta, ela é formulada de uma forma aberta, com o uso de expressões do tipo o que, qual, como, ou fechada, com o uso de expressões quanto, quem, quando, em função daquilo que você quer obter de resposta naquele diálogo com a criança. A pergunta boa, ela não é óbvia. Ela deve ser bem colocada, de forma que a criança consiga acessar e compreender suas questões internas. Princípio 4. Desenvolver as habilidades que faltem na criança através de técnicas lúdicas que foram criadas especificamente para o universo infantil. O método Kid Coach ele apresenta um aparato de novas ferramentas para que o Kid Coach consiga acessar, potencializar e treinar novas atitudes no desenvolvimento de habilidades sociais, de relacionamento, de comunicação, de empatia, de convívio social, de saber se posicionar, dentre outras tantas. Princípio 5. Romper crenças que estejam limitando a criança
a atingir seu objetivo. As crenças limitantes, elas já aparecem na infância e podem ter efeitos devastadores por toda a vida. Essas crenças se sustentam nas evidências que a criança cria, mesmo sem se dar conta, quando se vê em uma situação parecida com aquela que a gerou. O método Kid Coach traz para o pequeno coach ferramentas em que as crenças passam a dar lugar a pensamentos alavancadores e novas atitudes sejam tomadas frente às situações que antes eram assustadoras. E por fim, o princípio 6, que é o da autorresponsabilidade. Essa é uma premissa para o sucesso do processo de coaching, para o processo de Kid Coaching, a autorresponsabilização. Gerar comprometimento das crianças por suas vidas e ações. Não estou falando de culpar, entenda bem. Levar a criança a ter as rédeas de sua vida em suas mãos. E assim, assumir-se para si como o principal responsável pelo sucesso dos seus resultados ou insucessos. Isso traz um grande empoderamento, um grande poder para as crianças, levando-a a compreender que, se ela quer, ela pode fazer diferente e conquistar aquilo que ela precisa nas relações, no convívio, na sua própria vida. Agora, é muito importante que você entenda que o que faz um Kid Coach ser um excelente profissional, lotar a sua agenda, assim como a Natália Abreu e outras, lotar a sua agenda de crianças e se sentir seguro na hora de fazer o atendimento, é exatamente esse embasamento teórico que eu iniciei aqui passando para você, para saber lidar com cada situação incomum que aparece quando a criança está lá sentada à sua frente. Embasamento esse que é ainda mais efetivo quando aliado a uma prática constante. Ao final desse vídeo, você vai poder ver a história da Ana Gomes, uma fonoaudióloga que se tornou Kid Coach, adicionando mais renda, inclusive, para a própria vida profissional dela. E muito além disso, ela descobriu uma nova maneira de lidar com seus clientes e pacientes que faz com que eles confiem mais nela e se entreguem mais ao processo de tratamento em fonoaudiologia e psicomotricidade, que é o que ela faz. No decorrer desse curso de introdução ao coaching infantil, nós ainda vamos conhecer muitas outras histórias de coaches, terapeutas, médicos, pais, professores, fonoaudiólogos, psicólogos e muitos outros profissionais que aplicam o método Kid Coach em crianças e estão obtendo muito sucesso. E além dessas histórias, no próximo vídeo eu vou mostrar a você os 5 pré-requisitos para você se tornar um Kid Coach. São 5 coisas que você precisa ter caso queira atuar como coach de pais, de filhos, de professores. Além disso, eu ainda vou disponibilizar para você fazer download um PDF com 20 perguntas para você aplicar com seus filhos ou ensinar pais a aplicar com os próprios filhos, no caminho da escola para casa, para ter um momento de construção de confiança e conexão tão importante e que está em falta nos dias de hoje. Daqui a pouco eu vou mostrar o que a Ellen Cingolani disse depois de ter aplicado essas perguntas ao filho dela. O que era para ser uma conversa de 20 minutos virou uma experiência de conexão de 2 horas e meia entre ela e o filho. Foi muito lindo, é muito lindo o que ela conta. Além disso, eu quero que você escreva aqui no espaço de comentários, que está aqui embaixo, o que você mais gostou nesse vídeo, o que mais te trouxe de interessante. E comenta aqui também qual o seu objetivo nesse curso de introdução ao coaching infantil. Por quê? Como você aprendeu aqui hoje, para algo ser considerado coaching, tem que ter objetivo. Um abraço, fique agora com as histórias que eu falei no decorrer da aula. Fique bem e a gente continua trocando bastante nas próximas aulas, nos nossos próximos encontros. Fica bem!